Se trata da 5ª edição desse projeto, que já é tão exitoso, iniciado ainda no ano passado, que é o denominado Café Literário na Acacil. O Café Literário na Acacil é um itinerário de homenagens a grandes personalidades da nossa cultura, das nossas letras, das nossas artes, da nossa ciência em Caruaru, e que estabeleceu um cronograma que vai até 2025, não é isso, professor Robson, professor Edivalda, homenageando os diversos personagens que, como disse antes, ilustram a nossa cidade, a cultura da nossa cidade. E dentro desse ciclo de debate, de exposições, de eventos, nós propusemos, aliás, a coordenação do evento propôs, que nós fizéssemos um ciclo inicial de homenagens aos fundadores da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, a ACACIL. E dentre esses 5 fundadores da Academia, está exatamente homenageado de hoje o professor Mário Menezes. Nós já tivemos o privilégio de homenagear a nossa fundadora, Luísa Maciel, já tivemos a oportunidade de homenagear o professor Amaro Matias, já tivemos a oportunidade de homenagear ainda em vida, não é, o doutor Emanuel Leite, não é, que recentemente nos deixou, era o último dos fundadores ainda vivo. Hoje estamos com alegria homenageando o professor Mário Menezes, e a próxima edição do Café Literário, a 6ª edição, portanto, homenageará o Dr. Walter Andrade, que fechará então o ciclo dos 5 fundadores da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras. Posteriormente, iremos homenagear outros grandes baluartes da nossa cultura, mas queríamos exatamente iniciar a partir das homenagens dirigidas aos fundadores dessa casa. Então, é com alegria que recebemos cada um, os familiares do professor Mário Menezes. Faço aqui referência também às acadêmicas e acadêmicos que estão conosco nessa noite, a exemplo do nosso Assis Claudino, do seu doce de jaca primoroso, que eu já guardei e vou levar para casa, muito obrigado. A nossa acadêmica Dilma França, a acadêmica Edilene Oliveira, a nossa acadêmica e vice-presidente Edivalda Miranda, o acadêmico Robson Santos e a acadêmica Luzinete Lemos, além de Socorro Maciel, que está aqui na ponta esquerda, eu quase que não vi. Então, a todos e todas, o nosso agradecimento. Eu estou fazendo essa fala aligeirada, porque, infelizmente, não vou poder manter-me aqui no evento. Vou me dirigir para Recife agora, acompanhando a minha esposa, que fará uma pequena cirurgia amanhã em Recife, portanto, por esse motivo a acompanharei. Mas tenho certeza que, coração e mente, estarão aqui para esse evento que, como disse antes, só nos dá alegria pelo fato de estarmos honrando uma pessoa tão importante para a cultura, para as ciências da nossa cidade, como foi o professor Mário Menezes, e que nos dá a alegria de sermos seus filhos, devido à iniciativa que teve como os principais fundadores dessa casa. Então, a todos e todas, o meu abraço, o meu agradecimento por terem aceito esse convite, e esse agradecimento eu faço em nome de todos os acadêmicos e acadêmicas a que me referi, que estão aqui presentes, como também de todos os demais acadêmicos que ladeiam com suas fotografias este ambiente, e que alguns por questões de saúde, alguns por questões de locomoção não podem estar aqui presentes, mas como manifesto em nome de todos os acadêmicos e acadêmicas que fazem esta casa. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estou revendo pessoas que há tanto tempo não tenho o prazer de estar com ela, de conviver em outros momentos da vida, mas é uma alegria, Alice, você estar aqui conosco, Ivan, seu filho, uma alegria tê-lo aqui conosco, e também os demais amigos e amigas que estão abrilhantando essa noite. Então, muito obrigado a todos, fico já
me desculpando pela urgente saída, mas eu tenho certeza que o evento será de grande prestígio, não somente pela presença de todos e todas. Muito obrigado. Não, Socorro, na verdade, eu acho que compreendo que Socorro sempre dá um suporte técnico aí em todos os projetos. Então a gente fez esse cronograma, queridas, que estão aqui presentes. Desde o ano passado, começamos em março com a abertura, e tu trazendo isso aqui desse ano. Deixa eu pegar para vocês falar sobre o patrono do professor Dr. Carlos Mário Menezes. Ele ocupava a cadeira número 18, cujo patrono é José Carlos Florencio. E para falar sobre esse patrono, nós convidamos a nossa vice-presidente, Edivalda Miranda, e estarmos hoje concretizando mais um da nossa agenda, não é, Robson? Desse projeto que nasceu há mais de um ano atrás e que tem se revelado assim, de muita atração por parte das pessoas, dos convidados e dos familiares, aos quais nós sempre estamos a resgatar o seu papel, não apenas aqui na Academia de Letras, mas também na sociedade. Então, hoje, nós temos a honra de reverenciar o nosso saudoso Mário Menezes, a quem eu tive o prazer de conhecer, ainda como aluna da FAFICA e depois como professor. Enquanto ele estava lá, eu também estava. Então, ele depois não mais ficou lá na direção e eu permaneci e também continuei sempre a ter contato com o Mário Menezes. Não vou adentrar naquilo que certamente Valfrido vai dizer, não é, sobre o pai, mas eu não poderia deixar de registrar aqui a experiência maravilhosa que foi tê-lo como diretor da FAFICA durante todo o período que eu lá estive. Sempre nos apoiou. Eu entrei na FAFICA a convite dele, aí ele nunca me botou para fora. É tanto que eu só saí mesmo quando pedi o meu afastamento. E conviver com o Dr. Mário Menezes como diretor foi de fato uma experiência, uma pessoa muito democrática, muito aberta, muito acolhedora, que parava para ouvir não só os professores, mas também aos alunos. Não vou acrescentar mais, porém vou dizer para vocês que hoje estou aqui com uma das relíquias que o próprio Valfrido desconhecia. Então eu peço licença a Valfrido para dizer. É um livrinho que hoje modernamente se diz que é um opúsculo, que foi escrito por Dr. Mário, ao que tudo indica, entre o final dos anos 70 e 80, início dos anos 80. Eu tenho a cópia, mas vim pesquisando para ver quem tem o original. E nesse livro ele faz exatamente uma referência ao seu patrono, que é um jornalista, né? José Carlos Florencio. E é um trabalho muito digno e muito bom. E ainda outra coisa que eu não posso deixar de dizer, apesar de não ser o objeto da minha palavra, mas eu vou dizer, é que o título de cidadão de Caruaru, que é concedido às pessoas em Caruaru desde 1958, foi um projeto de Mário Menezes. Eu descobri isso nas pesquisas que eu faço na Câmara e que mantenho constantemente. E a primeira pessoa a receber o título foi nada mais, nada menos do que o saudoso juiz Dr. Amaro de Lira e Serra. E sempre que eu descobri alguma coisa e tinha oportunidade, alguma coisa da Câmara e tinha oportunidade de encontrar com o Dr. Mário, aí eu imediatamente conversava com ele sobre a questão e ele sempre se interessava. Então agora eu tenho que me voltar para o José Carlos Florencio. Além de um parentesco que certamente Valfrido vai falar, o patrono dele é o jornalista José Carlos Florencio, e que dá nome à Câmara Municipal de Caruaru. Não é uma biografia,
que vai ser colocado aqui, mas apenas alguns dados. É um trabalho escrito por Valmiré de Melão, que era quem deveria estar aqui, mas por motivo superior ele não pôde e me pediu para fazer isso. Ele foi convidado. O texto é adaptado da pesquisa realizada pelo acadêmico, também aqui da academia, Hélio Florencio, que é filho do jornalista José Carlos Florencio. Então, José Carlos Florencio nasceu em 24 de julho de 1908, estudou com os mais tradicionais professores do seu tempo, época em que certamente desenvolveu oratória e a vocação para a política. Um dos seus sonhos era fundar um jornal. E enquanto criança ele conseguiu fazer isso, um jornal chamado de Amiguinho. E ele é uma pessoa muito voltada para a questão das letras. Inclusive foi um dos meninos alunos com o qual a professora Sinhazinha fez vários trabalhos, inclusive pecinhas teatrais para criança. Uma das coisas que marcou muito a família, a vida de José Carlos Florencio, foi a criação do jornal Vanguarda, que certamente todos aqui conhecem, a não ser as crianças, né? O conheceram e também tiveram alguma coisa a ver com o jornal Vanguarda. Então, o Vanguarda foi fundado por José Carlos Florencio. Ele também foi vereador. Ele também teve várias atividades voltadas para a sociedade caruaruense. Entre elas, foi um dos organizadores do Clube Intermunicipal, membro do Rotary Clube, orador, secretário, diretor de esportes amadores e vice-presidente do Central Esporte Clube. Também pertenceu à União Caixeiral Caruaruense, que deu origem ao Sindicato dos Comerciários, como se denomina hoje. Foi também inspetor estadual de ensino do Colégio Sagrado Coração, promotor público interino e um dos fundadores da loja maçônica Humanidade e Progresso, número 16. Então, durante o período em que esteve na Câmara Municipal como vereador, sempre teve destaque por conta da sua defesa em prol da democracia e dos direitos da sociedade. Ele morreu em janeiro de 1963 e nesse mesmo ano, no bairro Cidade Alta, a antiga rua Alberto Rangel passou a ser denominada de José Carlos Florencio. Em 1970, a Câmara Municipal passa a ser denominada Casa Jornalista José Carlos Florencio e em 1971 é inaugurada a Escola Estadual José Carlos Florencio. Não vou me estender, porque a palavra hoje é com o filho do Dr. Mário e não comigo, que sou apenas uma simples acadêmica. Boa noite e obrigada. E agora nós vamos chamar o nosso palestrante, Valfrido, para falar sobre o nosso irrequieto, visionário, grande administrador e grande amigo, Dr. Mário Menezes. Eu faço o representante do Justiça do senhor Dr. Paulo Muniz, que não pode estar com a gente, mas que fica registrado. Os prezados participantes da academia, um dos mais próximos, Luzinete e Edivaldo, que trabalham juntos na FAFITA. Eu trabalhei 10 anos, então elas têm mais tempo do que eu, mas também eu sou mais novo. Prezados, apesar de que o Luzinete envelhece, eles não notaram isso aí. Prezados às autoridades aqui presentes, e meus senhores e minhas senhoras. Antes de começar a falar, eu queria explicar. Eu não procurei fazer nos moldes acadêmicos um discurso, uma fala sobre Mário Menezes. É que eu pensei em refletir, isso já todo mundo faz,
Edvaldo estava mostrando agora o material da década de 70, 80, não é, do papai. Isso. Não é? E muito se falou, né? A própria Edvalda já destacou, né? E os netos também, né? As peripécias de Mário Menezes em Caruaru. E aí eu procurei fazer uma coisa mais íntima, não é? Minha com ele, não é? E do meu olhar, né? Escolhido, né, para representar a família, né, como primogênito, né? Eu não quis focar muito na parte acadêmica, eu quis ser mais livre, focar na visão, no olhar, no contato, né, e nas histórias interessantes entre a gente. É claro que, mesmo representando a família, os 5 filhos, e minha mãe, Maria José, conhecida como Zita, não é? Eu não me detive só, não é? Há uma questão mais técnica e escolhi realmente olhar um pouco, não é? Para o aspecto mais intimista, né? Porque representa essa história nesse momento. Então, eu só queria explicar, né? Eu represento a família, mas eu estou falando sobre o meu olhar, não é? E evidentemente que outras pessoas podem, da própria família, claro, que vão ter olhares diferentes. Mas eu procurei ser fiel à minha relação com ele e mostrar uma face mais íntima que muitos talvez até desconheçam. Então essa explicação não é só para justificar, não é, o que eu pensei nesse momento atual. Bom, então nesse sentido eu começaria dizendo que eu queria agradecer, né, a Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, né, em nome da família Menezes, que é meu pai, e Nunes, porque nós também somos frutos de uma mãe, né? Então é Nunes de Menezes, no caso. Embora seja específico a Mário. Ao promover nessa noite, né, uma homenagem a um cidadão caruaruense que nunca saiu de sua cidade, só pelo breve tempo, não é? Porque ele se dedicava a corpo e alma a Caruaru. O professor Mário Menezes, meu pai, como gostava de ser chamado, professor, e não doutor, não é? Porque ele fez advocacia, mas nunca seguiu. Mais tarde eu falo daqui a pouco sobre isso. Mas ele estabeleceu esse vínculo, né, essa relação com a cidade de Caruaru, não é, muito forte, não é? E, né, eu destaco, né, eu, né, que os falo, né, e minhas irmãs, não é, Cátia Miriam, Ana Lúcia Menezes, Jaqueline, né, Menezes e José Carlos Menezes. Por que eu falo essas personagens? Porque elas se interligam com o que eu quero dizer, não é, nessa noite. Por exemplo, não é, nós 5 sempre seguimos, claro que cada um tem suas subjetividades, suas individualidades, né? Mas nós 5 tivemos um pouco desse sangue, não é? Que também representa movimentos feitos por ele, né? E apesar de serem poucos na família que se envolvem com política, né, praticamente eu e José Carlos na ação e eu na teoria, nos grupos, na área social, né, que eu trabalho no Recife,
né? Eu saí com 15 anos, hoje eu já tenho 66 anos. Essa cara aqui, novinho, é enganação genética. Né? Ninguém lá em casa envelhece. Né? E Kátia, não é, Miriam, também, porque ela, a Ana Lúcia já quer me seguir mais por essa área de ensino, não é, que era uma área que ele focou mais. E Kátia, não é, e o irmão Abel Menezes, né, seguiram o grande sonho de Mário Menezes, que era medicina. Mas por ele ter que trabalhar de manhã e de tarde, a única solução encontrada foi fazer direito ali na Riachuelo, naquele prédio magnífico que tem da Faculdade Primeira do Brasil, né? No qual ele trabalhava durante o dia para se manter e morando na casa de uma tia nossa, irmã, casada com o irmão do meu avô, o pai dele. Então acho que assim, cada um dos filhos seguiu um pouco essa trajetória dele. Né? Lembro de várias noites que Zé Carlos e Mário conversavam sobre política, que sempre me interessou, né? Não do ponto de vista de ser candidato a nada, mas de, né, essas raízes, né, políticas, embora depois de grande, né, com algumas diferenças. Papai era um democrata, né, mas era mais conservador, né? E eu já era um democrata socialista, né? Então isso havia divergências, né, na hora, né, das campanhas políticas e a forma, mas sempre preservando pela democracia e nunca, né, o contrário. Ele era um homem da ciência, né? Então ele não era negacionista, né? Não é preconceituoso sobre o desenvolvimento da humanidade. Ele sempre, expressava uma inquietação com a vida, que o Zineto já destacou aqui, que era um homem que não parava. Né? Tanto é que a gente mais adulto, maiorzinho, com maior compreensão cognitiva, a gente sempre reclamava muito da ausência dele como pai, mas porque ele estava no trabalho, na política, nas ações, né? A academia é uma delas, né? Mas não é. E a gente não pode aqui especificar, deixar de especificar, né, que meu pai, não é, nessa ânsia de mudar e de criar pela história de Caruaru, não é, envereda pela área que ele acreditava mais, que era a educação. Quem lembra e quem teve a oportunidade de ler uma entrevista, né, que ele fez à Vanguarda, né, todo o foco é sobre educação, né, o sonho de acreditar nessa educação. E foi por isso que, não é, junto com outros intelectuais, né, eles idealizaram e planejaram e fundaram, evidentemente, a Academia Caroense de Cultura, Ciências e Letras, uma entidade lírica cultural, isso é de vocês, sem fins lucrativos e com a finalidade, fundada em 18 de maio de 1962, pelo professor Amaro Matias, o professor Manuel Leite, Luísa Maciel, que é artista plástico, foi, né? Se alguém acredita em outro espaço depois da morte, quem sabe se eles não estão olhando para a gente agora, né? Isso é pessoal. E o próprio Mário Menezes e Walter Augusto de Andrade, os quais também saltam em nome do meu pai. Sendo Mário Menezes, então, o primeiro presidente, dessa academia, ele foi 2 vezes, o Matias foi 2 vezes, outros foram 1 vez, se eu não me lembro, só Maciel que não foi.
presidente da casa. Socorro, a filha é que vai. Não foi, né, Socorro? Ela se dedicava à arte e eu lamentei muito quando soube da morte dela, porque eu queria conhecer muito o trabalho dela e nunca tive a oportunidade de conhecer. Talvez agora, com Socorro, eu consiga ver o que ela produzia. Eu adoro arte. A academia desenvolve atividades, mas é uma propaganda de graça, viu? De preservação de suas tradições históricas. Papai gostava muita coisa dela, ele gostava muito. Mas eu era muito criança naquela época, né? Ali, criança era muito relegada, né? Com o negócio de arte. Éramos. Que desenvolve atividades, né? Sem fim lucrativos, né? Como música, agora os cafés, né? Lançamento de livros, exposições de arte, poesia, conferências, palestras voltadas para o público gratuitamente. Então acho que isso, né? E nessa concepção, né, de preservar as tradições históricas e culturais de Caruaru, é aonde a gente pode inserir Mário Menezes, que se dedicou, em grande parte, né, a essa área de educação e cultura, e que nossa terra não deixa de ilustrar pessoas como Zé Condé, Nelson Barbalho, Vitalino, Onildo Almeida. Né? Esse Vitalino eu conheci já doente, meu pai me levou lá para conhecer, e Onildo Almeida que eu convivia quando adolescente aqui com as filhas dele. Os demais, né, o Vital Santos eu conheço por causa de teatro, e tantas outras que eu não quero desmerecer aqui, mas se ficar citando a lista do sonógrafo de Caruaru, né, a gente vai muito adentro. Como dito, né, meu pai era uma pessoa espirituosa, alegre, mas também era triste, né, mas nunca desanimou. Enfrentou a vida de cabeça erguida, nunca desistiu de nada. Ele só não alcançou o que não era possível de ser alcançado por ele. Né? Jovem, ele veio para Recife, né? Porque na época não é feito hoje, que tem a quantidade de faculdades, de universidades. Né? E lá ele foi estudar. Como eu dizia, o curso de medicina não era próprio e capaz para ele, por conta do horário, tinha que ser dedicação exclusiva, né? E ele tinha que trabalhar, né? Então fez direito. O seu sonho não foi alcançado por ele, mas foi realizado através do seu irmão Abel Menezes, aqui presente, Abel Menezes filho, né? Que é o nome do meu avô. E de sua segunda filha, porque eu sou o primogênito, então Siricata Miriam, que alguns conhecem aqui da Fafica, que também fez medicina. Ele nunca me disse nada, mas acredito que ele também queria que eu também fizesse medicina. Né? Naquela época era engenharia, medicina ou direito. Assim, mas eu, nesse aspecto, fui próximo dele em outra área. Eu me dediquei à psicologia e à educação, onde me encontro, seguindo, mesmo hoje aposentado, eu voltei a ensinar. Eu passei um ano sabático como público, mas não aguentei, ficar sem parar, sem fazer nada, quer dizer, ficar em casa escrevendo o que eu gosto de escrever. Eu tenho 3 livros publicados e outros artigos em outros livros. E aí voltei inicialmente durante a pandemia, que foi depois que eu me aposentei, e na época era aula online, aí eu quero
homenagear a minha aluna que eu presente aqui no momento, Marta, que foi minha aluna no curso de psicologia, além de ser uma grande amiga, e que também eu tive a oportunidade de quando estava trabalhando por 10 anos na Fafica, trabalhei no colégio que ela trabalhava também, né? Entretanto, né, como eu tomei outro caminho, não deixou de ser longe do caminho dele, porque sempre psicologia, muito no contexto social, embora eu trabalhe com psicanálise, mas eu trago ela para a perspectiva social, não é? Então, hoje eu supervisiono um estágio na área de ensino, não é? Mas sempre articulando com a perspectiva mais social. Não é? E as ideias dele, né, como educador que se tornou, ele foi professor, algumas pessoas devem lembrar, ele foi professor da escola técnica que funcionava no colégio diocesano de Caruaru à noite, de Valda lembra. Não é? Eu não sei se pertencia ao colégio ou se era alugado. Inicialmente quando começou a escola de contabilidade de Caruaru, mas depois vai integrar o colégio. Pronto, aí funcionava no turno da noite, porque o diocesano, no qual eu estudei, né, hoje seria equivalente ao ensino fundamental de 4ª a 8ª, mas na época era chamado de ginásio. E que como era o colégio de padre, né, a menina de manhã e os homens de tarde. Coisas da vida. Não é? E daí ele, né, depois do curso de Direito, ele fez um curso também na Fafica. E não é, seguiu. Eu acho que isso não foge a Mário Menezes. Por isso que eu faço essa conexão. Uma vez que tanto ele era um professor, educador, como também minha mãe era professora, até o casamento. Mas como acontecia naquela época, que hoje as mulheres não deixam de trabalhar, não é? Graças à evolução da vida. Mas naquela época, sim. Mas ela também se dedicou a outro tipo de educação. Eu não gosto dessa concepção de doméstica. Não é? Mas muito mais da educadora, da família, dentro de suas condições e da vida com ela. Né? E pelo que eu sinto e vejo, né, que ela educou, junto com meu pai, 5 filhos, né, e todos deram para a gente. Não é? Nenhum morreu de overdose nos corredores da vida. Eu acho que isso já já representa muito, que muitas pessoas daquela geração próxima, um pouco mais velha, terminaram assim, né? Mas as condições adversas da vida, financeira, quando ele volta de Recife para Caruaru, trouxeram dificuldades. Os pais não eram ricos, e ele terminou por ser convidado por um grande amigo dele, é da família Porto, não sei se alguém se lembra do Portinho, que foi para o Rio, casou, teve filhos, hoje ainda tem, acho que uma filha e um filho vivos, e ele foi, a contragosto, mas juntou os meninos que era eu e Cátia, mamãe, papagaio, periquito, cabo vassoura, e foi rumo um novo imigrante do Nordeste para o Sul Global. E lá nós moramos na Vila Isabel, que é o bairro da poesia, o bairro do Noel Rosa, da boemia e da música. Mas é engraçado que ele amava as escolas de samba, mas embora morador, ele torcia pela Beija-Flor. E algumas pessoas também dizem que ele também tinha uma afinidade com a Mangueira. Mas ele assistia o carnaval durante todas as noites, depois no final de semana a escolha da escola vencedora, e depois o desfile da escola vencedora,
não é? Era imperdível. Ele ficava sozinho na sala, né? Porque só ele gostava disso. Né? E minha irmã adquiriu esse mesmo hábito também, é a única que gosta de acompanhar até hoje. Não é essa questão. Não é... Na verdade, não é... foi ela que conseguiu, né, de certa forma, fazer um pouco desse papel. Um fato também curioso em nossas vidas foi que na década de 70 ele comprou, acho que era uma época que televisão quase não existia no Brasil, né, uma televisão que era um móvel, né? Lembre-se que era um móvel e um tubo na Copa do Mundo para assistir os jogos. Como nossa casa, a gente tinha saído do Rosário e tinha ido para Pedro Jordão, Maurício Nassau, então a casa era uma festa, né? E ele adorava essa festa. Quem conheceu os aniversários de Mário Menezes em Caruaru sabia que era uma festa, né? E em casa também ele gostava, né? E aí a gente se reunia para assistir o jogo, um sentado no braço da cadeira, um outro sentado no chão, eram amigos, vizinhos, parentes, e ele lá, né? Com aquele pijama dele de manga comprida, que acho que ninguém mais usa no calor, né? E de calça comprida de lista. Depois ele adquiriu ao shopping, tá? Mas antes era isso. Mas ele estava lá, por todos nós, né? E nesse sentido, né, esse fato, não é? Sempre ele foi um homem festivo, né? Que amava festas. Não essas festas de hoje, né? Mas aquelas festas, né, que promoviam o encontro, a bebida, mas a partilha, né? Em geral, poucos eram os bêbados, né? E hoje, muitas vezes a pessoa não sabe nem onde é que está, né? E por gostar tanto de festa, mais uma vez, né, voltamos ao carnaval, quando ele era o público, né? Todo carnaval ele brincava, né? Do sábado de Zé Pereira até a quarta-feira de cinzas. Inclusive tinha até um bloco de carnaval, não é? Que o seu estandarte e seus materiais era guardado na casa do meu avô Abel, o pai dele, né? E chamado Cástico, né? Que saía da casa, né, dos pais dele para de Abel e Lourdes, né? Enquanto Elita, vizinha, gritava: pessoal, lá vem Cástico, né? Para terminar nas quartas-feiras de cinza com a famosa feijoada de Olímpio, né, que morava no beco, lá da rua Souto Filho, né, um cozinheiro de mão cheia, inclusive. Né. Ele passou a ser o mestre de sala de todas as nossas atividades. Né. Era sempre para terminar no final da tarde, né, ele, minha mãe, meu avô, minha avó, numa época que se podia, né, sentado, não é, na calçada da Souto Filho, naquelas cadeiras que ainda hoje foram preservadas por Zé Carlos e por Jaqueline, né? E a gente brincando de bicicleta, né? Eu me lembro quando criança da maior felicidade e também do presente mais significativo que eu ganhei dos meus pais e de meu pai foi uma bicicleta. Ele me chamou um dia: vamos para a loja, e lá me fez uma surpresa, que era aquelas bicicletas pequenininhas de 2 rodas, né? Até tirar. Né? Aí só mais tarde foi que eu juntei uma bicicleta grande. Mas mesmo assim eu andava com a bicicleta de Abel. E Abel amava jogar e fazer campeonatos de montão. Né? E ele estava no campeonato, eu estava na bicicleta dele. Né?
grande não me cabia, mas tudo imperativo é uma pessoa que não para também. Talvez meu pai fosse diagnosticado, se tivesse naquela época, como uma pessoa imperativa, como eu. Mas graças a Deus ninguém descobriu naquela época e eu não morri de irritante, né? Assim, né, eu poderia dizer, né, refletindo e pensando, né, era também uma das atividades que ele amava. Tanto é que ele não suportava direito e nunca seguiu, a não ser pequenos casos de amigos que ele atendia, mas ele abriu um consultório de advocacia na Rua da Matriz, num prédio que era herança da bisavó e, consequentemente, da mãe, Lourdes. E era um escritório que voltava para a rua, tinha varanda, que todos os carnavais a gente ia para lá, né? Assistir os desfiles dos cursos, né? Quando pequeno, e a gente descia, os adultos ficavam geralmente, né? Em cima, e a gente, alguém levava, abria a porta e quando a gente queria gritava e abria para a gente entrar. A gente ia perambular, né? Menino não queria saber de sacada, isso é coisa de velho. Eu mesmo sendo velho, mas não gosto de sacada não, eu gosto de muito não é? E que aí então, para que você vai montar um consultório? Aí ele deu o nome, pediu o nome, aí ele deu escritório de nada. Né? Foi o nome que ele atribuiu ao escritório dele, é escritório de nada. Né? Ninguém ia, ninguém procurava, porque ele não fazia fé no direito. Né? Só as pessoas da família e mais íntimas não é, tinha conhecimento e ele ajudava, mas nunca entrou no tribunal, nunca entrou em nada para fazer nenhuma ação jurídica. Ele preparava ou orientava os próximos, mas ele, até a morte, ele permaneceu com esse escritório de nada. Depois que o prédio da frente foi vendido, ele construiu um prédio atrás. Atrás mesmo, era parede com parede da Rua da Matriz. Na frente do banco, é João Condé, né? Na frente do Banco do Brasil. Não é? E lá ele construiu salas para alugar, um salão embaixo, e o primeiro, com varanda, era o escritório de nada. Aí é assim, ninguém nunca achava a secretária, mas ele mesmo ninguém achava. Ele tinha até medo de pisar e aparecer alguém, né? Aí evitava comparecer ao escritório e ficava no clandestino. E agora muitas vezes ele ia lá para pensar, refletir, imaginar e criar. Penso eu que deve ter sido um desses delírios que ele pensou na academia caruaruense, né? Porque ele era incansável. Mas ele permaneceu com esse escritório. Só foi fechado depois da morte dele, né, pelo meu irmão, porque não tinha lógica. Que ele pensava em escrever, hoje o que os netos, né, e a Alda estão pensando, né, a questão da história de Caruaru, algo por aí, né, da Câmara. Ele tinha vontade muito, mas o destino não. Ele morreu muito cedo, né, antes dos 80, há 13 anos passados. Fez agora em janeiro, não é? O amor dele era tão grande a Caruaru, né, que ele comprou um apartamento. A gente veraneava sempre em Olinda, em Rio Doce, Casa Gaiada. Depois apareceu uma empresa lá construindo os kitnets, e ele comprou esse kitnet para a gente ficar livre e poder ir. Mais tarde morou o Abel, posteriormente morei eu. Né? Ele só foi ficando difícil quando a família foi crescendo. Né? E isso é um marco também muito importante, né? O dia que eu disse que Tiago ia chegar. Né? Quem é Tiago? É o seu neto. Bem gostei. Né? E
E o segundo, André, ele também se formou em Direito, acho que é o mais próximo. Eu estava dizendo aí a Valda que ele gosta de usar roupas meio estilo Mário Menezes, que acho que é o único da família, né? E ele detestava, né? Ele não passou nem 2 anos de Direito lá no Rio. E voltou para Caruaru, saudade do povo, da cultura, da comida, dos pais, da família, né? Durante muito tempo eu dizia, vai deixar o Rio, Caruaru, que loucura, né? Depois a gente vai entendendo, né? O espaço, o olhar e a vivência de cada um. Mas Caruaru foi sempre uma referencial muito forte, né? Mas ele também não suportava viajar, né? E também se ausentar da cidade de Caruaru. Tanto é que ele alugou o apartamento, a família toda, né? Um apartamento, quarto e sala, mas que tinha de 20 a 30 pessoas nesse apartamento, um colchão, um por cima do outro, passando por cima, ai, ui! Né? Quando ia para o banheiro, só tinha um banheiro só, mas tinha 20 ou 30 pessoas. Preservava-se os mais idosos no canto para evitar pisar, né? Mas os mais jovens, né? Mas ele só ia final de semana. A semana ele vinha na segunda para Caruaru e voltava na sexta para a praia. Ele não largava Caruaru, não suportava Recife. Depois de ele passar próximo do fim da vida, ele passou 30 dias na UTI, né? Entre a vida e a morte. Quando ele voltou para Caruaru, as 2 vezes que ele voltou, na primeira e na segunda para morrer, né? Quando ele chegava em Gravatá, parece que ele adivinhava o cheiro de Caruaru. Ele ressuscitava, né? Aí pedia para passear na cidade, mostrar os lugares que ele amava, né? Que a Rua da Matriz era a grande paixão do Maranhense. Não me pergunto por quê, porque também ele nunca explicou isso, né? Mas não é, a vida tem esse círculo, né, essas relações circulares, não é? Se eu apego a Caruaru, então era tão grande que mesmo para ir daqui para Recife, né, que era naquela época 2 horas, porque a gente não tinha publicidade, era 2 horas, 2 horas e meia, ele ia eventualmente. Ele gostava de um restaurante que ficava ali na Rua do Hospício, quase em frente ao Teatro Parque, onde ele almoçava, né, pelo menos uma vez por mês com um jornalista, amigo dele, Celso Rodrigues, né, no qual eu estava nesses almoços. Mas Celso era assim, né? Eu acho que ele era mais imperativo do que todo mundo junto. Então ele sentava, conversava, comia, tomava um cafezinho e ia embora. Bom, aí isso era a hora que eu ficava com ele, né? Eu podia ter uma proximidade, porque eu saí com 15 anos de Caruaru. Então eu saí muito novo, contra todos e todos, mas com a autorização dele. Ninguém queria, era uma loucura, né? Um rapaz de 15 anos ir para Recife, né? Embora contasse com tia Alzira, que era irmã do meu avô, e tia Alice, nora, né, do meu avô, e Abel, né, que já fazia residência, mais ou menos, perto do final do curso. E a gente estava em completa sintonia naquela época. Então tinha ponto de referência, né? E Abel teve essa importância porque, assim, o povo aqui em Caruaru andou dizendo que eu tinha um comportamento meio de doido, né? Aí, antes de levar para o psiquiatra, consultar Abel, que era o médico, né? A autoridade da família. Mesmo que fosse clínico, não era nada. Ele tinha um amigo, Paulo Sérgio, que trabalhava no Hospital Pedro II, que era psiquiatra. Aí disse, não, esse menino é normal, não tem nada. Né? O que ele precisa é de terapia. Aí eu fui fazer psicanálise, né? E aí eu tenho que agradecer a Abel, né? Porque se não fosse ele, eu teria ido parado no hospital psiquiátrico, imagino eu, né? Depois de drogado e consumido
pela farmacologia, né, do mundo capitalista. Então, ele me salvou, né, disso. Eu acho que eu nunca disse isso aí, mas agradeço hoje. Paulo Sete acompanhou um tempo, depois ele foi para Brasília. Mas isso é um destaque, né? O curso que ele fez ajudou, né? Porque ele ama a parte política e ele fez sociologia, né? Nada melhor do que isso. Não é? Chegou a ser até do diretório, né? Tanto eu como ele, né? A gente tem essa atração também comigo. Eu era presidente lá. Isso me lembra um dia muito, que eu destaco, muito bonito, né? Que a gente, cada faculdade, universidade, né, escolheu ser representantes e fui eu e um outro colega para representar a instituição, né? Para ir para a Bahia, para o Congresso de Reconstrução da UNO, né? Depois da suposta redemocratização, ou da pseudo-redemocratização brasileira, né? E a gente, quando voltou pelo interior, aí da Bahia voltou pelo interior, né? Acho que a Campina Grande, Caruaru, para daqui para Recife. E a gente foi almoçar todo mundo lá em casa de papai, né? E ele tinha esses atos, né? Ele sentava no chão com a juventude, ele debatia, ele gostava, né? Então isso são lembranças, né? Muito propícia e muito enriquecedora, porque a gente estava, né? Ele sentava no chão de igual para igual, né? E ali ficava. Tanto é que a gente quase perde o ônibus de volta para Recife, né? Tudo estudando pobre, ninguém tem dinheiro para carro não, era ônibus livre. Da lamentável caruaruense, né? Que hoje está uma podrura, né? Os ônibus. Mas naquela época era até bonzinho, né? Hoje dá até nojo andar. Eu tive no ano passado eu peguei ele, tá? De dar noite quando eu vim para Caruaru. Eu não quero viver essa experiência. Não é? Sim. E esse olhar dele com a juventude, que foi sempre a grande preocupação dele, né, também a educação, não é? Estimulou. Não é? E meu pai, junto com minha mãe, eles eram ávidos leitores. Né? Papai lia jornal, assistia repórter, lia revista política, lia jornal diariamente, não é? E lia livros, ele era um consumidor de livros. Não é? Tanto é que a gente andou tendo alguns probleminhas nessa época, porque eu tinha menos de 15 anos de idade e eu só via ele e mamãe lendo aqueles tipos de livros. Então era óbvio que eu queria ler os tipos de livros que ele lia, era a minha referência. Né? O livro era para adultos, era muito pesado. Teve uns conflitos, porque eu era muito novo, né, para estar lendo aquele tipo de literatura. Né? Mas, né, a gente não apressa o rio, como eles diziam, né? Ele corre sozinho, mas eu sempre estava. Né? Meu universo era muito com o mundo adulto, né? Que eram as tias, que eram professores adultos, era a Bel, que não era um adulto, mas já era um jovem adulto, né? E isso, não é, me afastou também um pouco, mas não deixei de ser criança, né? Eu não sabia empinar papagaio, mas achava arretado. Eu não sabia jogar piano, como até hoje, mas achava arretado. Né? Mas bola de gude, né? Jogar bola, eu era péssimo. Mas eu jogava bola no colégio e na rua, porque o dono da bola era eu. Se eu não jogasse, não tinha bola, aí não tinha jogo. Aí, botei ele no gol, não é? Meu pai gostava muito, sempre gostou, né? Ele era torcedor do Santa Cruz e daqui do Central, mas não deu para mim não, eu fui só uma vez com ele pro jogo. Ele também não era muito ir para campo. E ele tinha essa coisa, né, desse barrismo, dessa manutenção.
né, aqui. Tanto é que ele também, por outro lado, não suportava viajar de avião. Né? Ele viajava a pulso e na marra, quando assim tinha que ser. Né? Isso aconteceu poucas vezes, uma ou duas vezes talvez por Rio. Tanto que ele inventou de ir para a Vitória do Espírito Santo e foi de carro, para não enfrentar o avião. Mas um dia chegou que ele teve que pegar um voo mais longo para os Estados Unidos, porque ele tinha um sonho de fazer o melhor para o Caruaru. Então, o pai já tinha sido prefeito, ele foi vereador, depois não concorreu mais, assim como foi Zé Carlos, que também foi. Ele é mão na massa, né? Mas esse poder aí passou o dia sem fazer nada, e se reuniu para brigar. E aí Zé Carlos também se afastou desse universo. Aí leva Mário Menezes a fazer uma pós-graduação em administração em Boston, nos Estados Unidos. 4 meses e meio. Isso foi na década de 70, 71, por aí. Né? E aí o mais velho era Abel, que sempre foi um filho também para papai, né? E vice-versa, né? Porque Abel Menezes era muito longe de Abel filho. E Abel se encarregou das normas, né? Por aqui de fora, porque ele morava em Recife, né? E ele passa lá esses 4 meses, porque ao ter esse sonho de fazer o melhor de Caruaru, né? Ele queria ser prefeito. Né? Por isso que a vivência do pai como prefeito e vereador, e o amor por Caruaru queria que ele fosse. Né? Mas, né? Já estão me cobrando meu tempo, tá, gente? Então eu vou ter que parar mesmo a contribuição. Bom, mas eu já estou na última folha também. Não se preocupe. Mas ele foi, eu lembro ainda hoje, não é, que o nome dele foi lançado a prefeito de Caruaru. 2 imagens, não é, que eu lembro, que é ali na subida, na parede do lado da casa de Zé Carlos Florencio, tinha o nome Prefeito Mário Menezes, e na descida da Rua Matriz, Prefeito Mário Menezes. Inicialmente lançada essa proposta, mas forças ocultas não permitiram, não é, que ele fosse e realizasse esse sonho. Mas ele continuou mexendo com política, inclusive teve uma época que ele acompanhou e trabalhou junto com os Clementes, com um prefeito, que eu não vou citar o nome, não é, que eles eram secretários e davam apoio à prefeitura. Mas as ideias do meu pai eram muito revolucionárias para esses conservadores. Não que ele não fosse um pouco conservador, mas ele era além. E terminaram botando eles para fora tudo, né? Porque não eram bem aceitas as ideias. Não é? Mas também esse pobre prefeito se acabou. É como todos têm se acabado de Caruaru, né? Aí eu lembro, também no campo político, para ir fechando esse aspecto, porque a participação deles foi muito ativa, foi um fato interessante que ele contava para a gente, né? Ele apoiou muitas pessoas, fundou o MDB aqui em Caruaru, mais outros ideias, se você não sabia, mas deve saber. Tinha MDB e Arena. Quem era de direita ia para a Arena, ia a favor do governo. Quem era contra os militares ia para o MDB. E aí, por conta disso, toda semana ele era convocado no comando do quartel ali, da Duque de Caxias, para depor. Ele já era amigo de todos os militares, né? Antes, e ali mas tinha que ser convocado, né? Ele protegeu, perdeu muito dinheiro ajudando esses políticos que foram caçados,
era muito amigo de Lamartine Tavares, não sei se vocês lembram. Tábara, desculpa. Que era daqui, que era muito amigo dele, ele cuidou da fazenda dele durante um tempo de exílio, não é? E ele tinha percepção, então toda semana ele era convocado. Terminou um dia que ele disse: olha, por que vocês não me chamam? Né? Toda semana, para dizer a mesma coisa, porque eu venho, digo a mesma coisa, vocês me liberam, eu vou embora. Ele nunca chegou a ser preso, né? Mas quase perde tudo na vida, nesse período da ditadura militar-civil, né? Mais civil do que militar, porque militar não faz nada se não tiver um civil bancando, né? Militar não consegue pensar, né? Os intelectuais é que pensam. É bem terrorista, viu, Zé? Então ele terminou, ele se cansando no dia. Mas ele disse: mas por que vocês estão me impedindo bobagens? Né? O amigo de Arraes, caçado, né? Vice-governador, né? O Paulo Guerra, é hoje o governador de Pernambuco. Aí dizia: não, esse não veio o caso, Mário, deixa isso para lá, isso não é coisa para se discutir. O cara era o vice de Arraes, era o governador da época, mas não podia ser, né? Só nós do outro lado é que eram comunistas. E eles não sabiam nem o que é comunismo, como até hoje ninguém, a maioria que diz, não sabe o que é. Bom, saindo desse aspecto, né, em paralelo a tudo isso, né, eu já mencionei que ele começou como professor, depois foi professor da Fafica, e aí Dom Augusto, né, um bispo muito conservador, como todo mundo sabia, acreditava no potencial dele. Então, contra todos e todas, né, que não queria Mário Menezes como diretor, Dom Augusto convida Mário Menezes, o que foi um escândalo na época, quem acompanhou, né, como é que um bispo como Dom Augusto, que estava acima de Deus, né, podia convidar Mário Menezes para ser o prefeito de Caruaru. Que aí ele transferiu tudo, né? Ele continuou na política, mas de outras formas, e transferiu tudo agora para o que ele acreditava, né? Que era a educação. E lá ele foi professor, posteriormente foi por 18 anos, né, diretor, já mencionado aqui por Edivaldo Luzinete, e era mais amado do que os padres, né? Eu lembro que quando ele estava doente no hospital, eu estava dando aula lá e os alunos ficavam dizendo: por que teu pai volta, pelo amor de Deus? Porque não dá para negociar com o padre, não, tem que ser com ele, né? Papai fazia qualquer acordo, papai negociava, botava cheque para daqui a 10 anos, mas, né? E padre, olha. Então, o pessoal reclamava muito da ausência dele. Depois que ele deixou a direção acadêmica, que mudou o bispo, ele permanece, Dom Augusto, com o Dom Costa, né, que era uma amizade assim, infalível, né, que queria levar o papai para conhecer o Papa e tudo, que ele estava indo para Roma, mas ele não quis ir com ele aqui, não. Ele ganhou do presente uma lapidar, que eu herdei depois da morte dele. E nesses 18 anos que ele foi diretor, né, ele mudou a Fafica, que era só aqueles cursos muito ligados às ciências humanas, né? E o sonho dele, que ele diz até na entrevista, né, era trazer para Caruaru administração, ciências contábeis e psicologia. Ele chegou a trazer administração, ciências contábeis, né, várias pós-graduação, na época coordenada pela professora Eliette Santiago, né? Eu, inclusive, cheguei a fazer minha primeira pós-graduação com ela, né, em educação. E ela criou aquele patrimônio, que eu não sei o que é que foi feito hoje, né, daquele parque aquático, no salão de festa. Até minha irmã chegou a casar lá no salão de festa. Hein? Aí não funciona. Fecharam aquele campus. Prejuízo, né? Podia ser um clube, né? Vai ser
Tem quadra, polo esportivo, tem piscina, profissional, né? E lá tinha eu me lembro que todo sábado, ou todo domingo a gente ia para lá, né? Que tinha o Abel, né? Que já faleceu, mas era casado com Maria Clemente, uma das pessoas da família Clemente. Né? E lá eu comia o quiabinha, eu amava quiabinha, né? Que eram uns peixinhos fritos, que você comia com agulha e tudo. Né? Assim como também ele amava farofa d'água. Não sei se todo mundo conhece o que é farofa d'água. Há um mês atrás a gente refez lá em Recife. Que é água com coentro, cebolinha, um pouquinho de sal e farinha branca, né? E com charque assado. Que ora é a farinha d'água, ora essas lembranças são vivas na nossa vida. Ou puxa-puxa, né? Que era feito com rapadura. Até hoje eu gosto de rapadura, mas não acerto direito o ponto, não, que ele acertava, era perfeito. Bom, então, eu quero, por fim, sei que me alonguei, mas falar de Mário Menezes em pouco tempo é uma regra impossível. Mas Carlos me deu 10 minutos, mas ele já sabia que eu não ia ser 10 minutos. Que é impossível um prolixo, parar de falar. Então, por fim, eu quero agradecer essa homenagem da Academia de Ciências, da Academia Caraense de Ciências e Letras, pelo reconhecimento que acho 1000 vezes melhor do que ter sido reconhecido como um político de carteirinha, mas por toda a contribuição que ele proporcionou à Cavalina, e tudo que foi Mário Menezes. Agradeço em nome da minha mãe, Maria José, e meus outros 4 irmãos, aqui já mencionadas, a José Carlos em especial, que me convidou com essa incumbência, aos parentes próximos ou distantes, aqui reconhecido aqui com a presença do irmão Abel Menezes Filho e de sua companheira Alice Amorim, que vieram prestigiá-los, representando a família, mas a família ampliada, Eu quero dizer não no sentido de pai, mãe e filhos, mas o outro lado também da família. Quero também agradecer aqui aos amigos, aí em particular, deve ter outros, pessoas aqui que eu recordo, que eu não tive muita aproximação, que eu saí, como eu disse, com 15 anos, mas a gente pode expressar esse agradecimento ao professor Roberto Fechou, que trabalhou com Mário Menezes, foi assessor, depois posteriormente de Zé Carlos também. Hoje eu não sei como é que está, mas eu estou me referindo ao passado. As pessoas aqui presentes, aí eu faço em nome de Socorro, a filha da nossa querida Maciel, a Luzinete e a Edivalda, por ser alunas e terem trabalhado com eles, ao nosso querido Robson, que fez o papel junto com a vice-presidente do apoio, dos amigos, eu já falei, da professora Irani também, que está ali caladinha, mas que trabalhou com meu pai e no colégio diocesano, no qual meu pai foi diretor financeiro até a morte. Outras pessoas eu conheço assim de vista, mas tem nossa queridíssima amiga aqui, filha do nosso ex-juiz,
Plácido, muito conhecido na cidade de Caruaru, né? Do qual eu conheço e ela me conhece, não é? E registrar. Não posso esquecer de registrar, né? Marta, que foi minha, que aí veio porque conheci meu pai, também estudou com meu pai, mas também porque nós trabalhamos, e é minha amiga, e a Rosinalva, não é, que também trabalhamos juntos, não é, nas escolas durante um tempo. Ela também escreve como eu, nós temos inclusive um dos livros publicados, um artigo meu e dela, não é, e vou parar por aí, tá, Rosalva? Rosalva, para não dizer o resto. Aí eu quero, né, em nome dessas pessoas todas, não é, registrar a felicidade dessa maravilhosa e acertada homenagem, porque foi realmente um campo que ele acreditou, investiu, né? Mesmo tendo sido funcionário até a aposentadoria do INSS, ele era só um funcionário. Mas na educação ele era um trabalhador, que amava e acreditava no que fazia. Não é? Por essa academia, né? Em nome de todos e todas, em particular, não é, os fundadores, ou hoje aqui talvez só representado por nós, da família Menezes, e por Socorro Maciel, da família Maciel, tá? Não sei se tem algum familiar dos outros, né? E, em particular, ao presidente, representado pela professora Divaldo Robson, não é? Que hoje senta na cadeira de seu primeiro presidente, Mário Menezes. Espero que isso seja muito bom. Ainda tem o parágrafo final. Aí em meu nome, o nome da minha mãe, né? E dos seus filhos, né? Dos demais aqui presentes. Minha mãe tem 91 anos, está com problema de saúde, então ela está em Recife, não pôde vir. Né? Das minhas irmãs, Cátia, Lúcia, Jaqueline, do meu irmão Zé Carlos, de seus netos, Tiago, né? Davi, André, Priscila, Marina, Giga, como a gente chama, filhos de Zé Carlos, né? E os demais familiares. Agradecemos e apoiamos nesse momento tão especial do reconhecimento da cidade, né, por tudo que meu pai fez a mesma. Muito obrigado. Como todos podemos perceber, né? Onde é que está a beleza da fala do Valfrido? Valfrido é psicanalista. Então, nessa exposição de hoje, ele conseguiu passear e sair dos pensamentos imediatos para as crenças intermediárias de atitudes e valores e caminhar para as crenças profundas, que são aquelas cujas raízes contribuem para que sejamos o que somos, através das heranças e das influências recebidas. Então, a beleza da fala de Valfrido é porque ele foi nessas raízes. E aí a memória é seletiva. E ele trouxe à lembrança aquilo que lhe fez bem à alma. Aquilo que marcou a sua vida através da vida do seu pai, Dr. Mário Menezes. Tem uma coisa, por isso, meus parabéns, Valfrido. Obrigado. Você foi lá, nas crenças profundas. Então,
Tem uma coisa interessante, eu não sei se Robson deixa de dizer, mas ele disse que o Dr. Mário era espirituoso. Eu vou contar uma historinha que eu não sei se é verdadeira ou não. Mas conta-se que, determinado dia, chegou no gabinete do Dr. Mário, lá na faculdade, uma aluna muito aperreada, muito preocupada, porque tinha sido reprovada. E ela foi lá falar com ele para ele dar um jeito. O que era que ela ia fazer agora que os convites já estavam tudo avoando? Ele olhou para ela e disse: não tem problema, você a recolhe. Então, era essa a espirituosidade, né, do Dr. Mário. Você a recolhe os convites, porque você não passou. Então, é uma noite vibrante, né? Mexe realmente com as lembranças, mexe com as sensibilidades. E aí, nós estamos sabendo que algumas pessoas da família têm alguns livros, e eu queria convidá-los todos, né, para fazer isso, trazerem este grande presente para a Academia Caruaruense de Letras. Boa noite, muito obrigada por estarmos aqui numa noite tão bonita e tão emocionante. E a gente, como é uma academia de cultura, ciências e letras, então a gente decidiu que também queria dar uma contribuição com os nossos trabalhos, né? Algumas obras que escrevemos, somos escritores de literatura e pesquisadores também. Então eu trouxe um livro que é o resultado do meu doutorado sobre poesia tradicional de Pernambuco, sobretudo de Pernambuco, do Nordeste, mas sobretudo de Pernambuco. E Caruaru tem uma relação muito forte com a poesia tradicional, com a literatura do cordel, que é um dos meus temas de pesquisa no doutorado. Não é esse livro aqui. Esse outro é um catálogo de literatura do cordel, desde os primórdios em Portugal. Então, nesse catálogo a gente fala de um livro, de um folheto de cordel português, que é de 1692. Então, os primórdios mesmo da literatura do cordel. Que, claro, tem essa ascendência, né, de Portugal, Espanha e da Europa. E um livro de poesia que, na verdade, foi inspirado na história da minha bisavó e da minha trisavó, que as duas se chamavam Aurora, e eu descobri já depois de adulta que as duas eram ciganas. E aí sempre ficou esse mistério e essa fascinação pela história delas. E então o livro é um livro de poesia, é um poema longo, mas que se inspira nessa descoberta, né? E nessa perspectiva de como era a vida dessas duas mulheres e o que era que significava para elas serem ciganas e que depois deixaram de ser nômades, mas foram viver num grupo familiar, com pessoas de outras etnias, e também de onde é que elas vieram, desde quando chegaram, se vieram na época da Inquisição. E tudo isso também tem a ver com essa minha relação profunda com essa poesia tradicional, que vem de tão longe, né, de tantos séculos passados. Então, muito obrigada por acolherem também as nossas obras. Eu levei o projeto, mas aí o professor disse: esse negócio, o que é que você quer fazer? Eu disse: não, eu quero escrever um romance. Isso aí é um romance gigante, né, onde eu procurei buscar uma coisa da vida inteira, né, que é a ideia de quando foi mesmo que a gente começou a negar a existência e dizer que a verdadeira vida é depois da morte. Isso eu nunca me conformei com essa visão que eu tive do catolicismo, né? Essa ideia de que a verdadeira vida é depois que a gente morre. Eu vi logo que tinha que afirmar a vida aqui mesmo. Se tiver depois, muito bem, mais valia que a pessoa pode ter. E outra coisa, a negação da mulher, a negação do feminino. Eu queria saber quando é que começou isso, né? Então,
uma pesquisa gigantesca em busca disso. Né? Eu compreendi, né, que isso estava em Babilônia, estava em Babel, Babilônia, né, que os judeus foram escravos lá e etc. E trouxeram então toda essa tradição, além da tradição grega, eles trouxeram isso também. Então tem essa busca gigantesca, né, em torno das deusas. Eu peguei as deusas desde o Paleolítico, pegando todas que eu pude conhecer, né, e ver o que é que tinha acontecido. Né? No caso de Babilônia, quando o patriarcado entra mesmo para valer, quer dizer, porque a deusa ela gerava tudo. A deusa reinou durante 5.500 anos. Né? Então o que a gente está vivendo agora não é nada em relação ao reinado da deusa. Né? E aí o que é que acontece? Quer dizer, a deusa gerava os seus filhos, né? Escolhia um dos filhos para ser seu marido. Né? Tem até um pensador francês que diz que o incesto não é o grande interdito. O grande interdito é a violência. Né? Tem que controlar a violência humana. Não, o incesto continua espalhado. Não é que a gente deva aprovar, mas enfim, ele quer dizer que é isso. Então, essa foi a grande busca desse livro aqui, seguindo as deusas até chegar nas duas deusas, né, Maria Madalena e Maria de Nazaré, que se chama o retorno da deusa, quando realmente acontece novamente alguma, né, a deusa chega a alguma superfície, né, porque ela foi muitas vezes, vamos dizer assim, derrotada. E de Babilônia se chamava Tiamá, a deusa, e esse negócio está na Bíblia como Teon, quer dizer, a deusa é o abismo. Quer dizer, a deusa então é partida pela metade, uma metade da deusa é o céu e a outra metade é a terra, mostrando então, né, a violência masculina patriarcal, né, começando a dominar tudo. Né? Então é isso aqui que está aqui. Eu peguei um modelo dos chakras do corpo, não sei se todo mundo tem uma ideia dos campos eletromagnéticos, porque eu sou da medicina, né? Então isso me levou cada vez mais à ideia de corpo. E do lado de cá, eu fiz um poema, né? Quando eu estava em São Paulo, fiz um poema em homenagem aos poetas concretos, com a palavra corpo. Está aqui, então, são 7, né? Se você contar do O, né? O O, o Có, o Oro ou o ouro, o Cor do coração e da cor, né? O couro de pele, que ao mesmo tempo o couro do canto, né? O poro, os poros e o corpo. Né? Essa é a ideia, então. Então está disponível, né, esse livro, então, né, para que a academia possa dar o seu aceito. Isso aqui. Então, depois dessa coisa gigantesca, né, eu fiquei exausto. Porque isso aqui é um trabalho de mais de 10 anos. Né? E aí, durante a campanha em que eu inelegível ganhou, né, eu para aguentar isso, incorporei 3 entidades. Safo, que é uma poetisa que se dizia antigamente, de Lesbos, né? Nietzsche, né? E Van Gogh. Então são 3 incorporações. Eu recebi as entidades e escrevi. Pronto, é isso. É a encarnação. Quero então agradecer a oportunidade, agradecer a Valfir e Zé Carlos que me convidaram. Né? E é uma emoção muito grande o que eles falaram e retornou uma coisa, porque eu era um dos principais interlocutores dele, eu estava sempre com ele em todas essas ocasiões. Né? Eu acho que destaco essa ideia de que ele era um grande fuliano. Ele gostava de carnaval, ele gostava de cavalo, com pouca gente que eu conheci. É isso aí. Aproveitar o momento, primeiro parabenizar o professor, a família do professor Mário Menezes pela homenagem da Cacil e dizer que para mim foi uma honra estar aqui e só lamento não ter sido aluno do professor Mário Menezes, eu conheci, eu admirava, mas Prestou a memória
Boa noite a todas e a todos, né? Eu represento a família, né? Minha mãe e meus outros 4 irmãos e irmãs, não é? E foi uma felicidade muito grande quando a gente recebeu essa comunicação, não é? Dessa homenagem, não é? Que nós acreditamos que foi maravilhosa, tendo em vista que foi a área que ele se dedicou, né? A educação, ciência, e foi um dos membros fundadores, né? E o seu primeiro presidente, não é? Nos deixou há 13 anos, mas deixou a marca, né? Porque muita gente vai se lembrando dele, do tempo de diretor da faculdade, de professor, né? As amizades que ele construiu. Ele amava Caruaru acima de qualquer ideia que a gente possa fazer. Era uma coisa inacreditável, né? Esse amor. E, geralmente o amor passa muito de uma pessoa para outra, né? Mas ele tinha um amor por Caruaru, porque ele não conseguia nem dormir em Recife quando ele precisava ir. Ele tinha que ir e voltar no mesmo dia. Então foi com muita felicidade que nós da família Menezes e Nunes, né, pela parte de minha mãe, recebemos, não é, o convite para poder participar. E, não é, a gente só se sente honrado, porque é a área que ele sempre, apesar de ter se envolvido muito em política, mas é a área que ele se dedicou com amor, né, com dedicação. Você vê nas entrevistas de jornal, ele sempre falava do papel, da importância da educação. Como diretor, ele acolhia as dificuldades até financeiras dos alunos, para que eles pudessem continuar estudando, porque ele sabia que era o futuro, né, dessas pessoas. E eu acho que isso tudo traz uma luz que a gente cada vez acredita mais, né? Que tem pequenas andorinhas, né? Que vão pré-anunciar, né? Noel dizia, não faz verão, mas pré-anuncia o verão, né? Uma andorinha só, né? Mas assim, e isso foi o papel dele. Que passou para os filhos, nós temos 3 dos filhos envolvidos, né, em educação, uma na área médica, que foi o sonho da vida dele, mas que ele não pôde concretizar, né, e o outro na área política, que é uma área que ele sempre gostou e que ele sempre amou e sempre acreditou. Então a gente tem mais que agradecer, né, aqui a academia por esse belíssimo e fico muito feliz, porque era a área que ele acreditava mesmo, né, era a área. Embora ele tenha conhecido em muitas outras áreas, porque ele se envolvia em muita coisa, não é? Mas a educação foi a mola mestra. Até hoje eu escuto de pessoas dizendo, me lembro do período de Dr. Mário Menezes. Isso é muito gratificante para os filhos, né? E aí a gente segue um pouco isso que ele fez, né? Cada um dentro das suas individualidades e subjetividade. Eu mesmo segui para a área da educação, que eu amo, acredito e trabalho até hoje. Mesmo aposentado, eu voltei a trabalhar, né? Então eu só posso dizer às pessoas que nos acompanham, ao grupo que acompanha seu belíssimo trabalho, né? E a academia agradecer de coração, em nome de toda a família, por esse ato que foi belíssimo. Eu saio muito feliz.